senhor, como o senhor teve essa ideia de fazer um museu e... A minha ideia faz muitos anos, mais de 30 anos, que eu estou querendo fazer, mas não tinha condição. Então aí houve a oportunidade que eu pude fazer, foi onde eu fiz isso para todo mundo. E essas coisas não, daqui uns anos ninguém conhece isso aqui. E como o senhor conseguiu essas peças todas para colocar aqui? Alguma comprada e uma maioria doada. Isso aqui é uma pensa de espremer torresmo, sabe? Isso tem mais de 100 anos, está marcado ali, depois vai ter a plaqueta. Isso aqui vem cevada mandioca aqui, é raspada lá, cevada aqui e botado ali, que aquilo é espremido para depois botar lá no forno para secar. Aqui, aquele guarda-roupa. Tocar da água, uma época. Onde não tinha água, funcionava boi.
Tá, mas como é que os boi eles conseguiam... Era botado 2 boi. Aqui ia uma folia grande aqui, furada, e os boi andavam em roda. Canga, tinha uma canga, que nem está aqui, ó. Então assim era botado no boi, mas uma só um lado. Né? Então aí tocava boi. Mas eu conhecia aqui a maioria só água. Era tocada água. O senhor nasceu em Roberto Leal? Nasci em 20 de setembro de 1931. E qual foi sua primeira padaria? A primeira padaria não foi nessa casa, foi ali onde é o posto. Em que ano o senhor começou a sua padaria? Em 1964. E o senhor sabe, assim, mais ou menos a história do sobrenome, qual foi a origem do sobrenome do senhor? A origem do meu sobrenome, diretamente eu sou descendente de bugre. A minha bisavó era bugre, a mãe conta. Quais as profissões que o senhor teve? Eu fui alfaiate, fui agricultor, fui carpinteiro, fui funcionário do Estado, na Casan. E mais qual foi a sua primeira profissão? A minha primeira, Quando o senhor começou a trabalhar assim? a primeira profissão, eu fui alfaiate. E por que o nome do seu hotel se chama JK? É porque eu sou muito fã de Juscelino Kubitschek. Na época dele eu achei que foi o melhor presidente da República. E em que ano o senhor começou o hotel? Em que ano o senhor montou o hotel, Quando eu comecei a servir comida aqui em Leoperto, eu fui dos primeiros. Nessa casa aqui eu fiz uma ao lado, ali que eu comecei a fazer comida. Qual foi a primeira peça que o senhor colocou aqui no museu? A primeira peça que eu coloquei aqui foi a prensa. Aquela prensa. Nós queríamos agradecer pela sua disposição a abrir aqui o museu para a gente poder filmar e estar fazendo essas perguntas. E também agradecer muito obrigada, porque aqui em Roberto Leal faltava mesmo coisa assim para nós, para nossa cidade, para as pessoas poderem visitarem aqui. Tá, eu agradeço também vocês participarem, porque isso aqui é para todo mundo. A hora que quiser ver, vir ver, qualquer pessoa, não cobramos nada disso aqui. Então fica para todo mundo, para toda a vida. Isso aqui nunca vai ser vendido e nem doado para ninguém. Obrigada. Tá, agradeço vocês. Então aqui nós estaremos encerrando a nossa notícia e a nossa reportagem sobre as peças antigas e históricas.
médio estão pensando sobre a matéria de filosofia, abordando os seguintes assuntos. É importante estudar filosofia, o que significa, qual a origem, entre outros. Presentes aqui são os alunos do primeiro ano 2 que irão nos contar um pouco do que aprenderam. Eu sou Priscila, aqui está a Bruna, Daiane, Elaine, Bianca e Joyce. Para entender um assunto, ou melhor, compreendê-lo, é sempre bom saber a sua origem. Enfim, Bianca, qual é a origem da filosofia? A filosofia teria nascido na Grécia por volta do final do século VII e início do século VI a.C., com o objetivo de tirar o pensamento mítico da cabeça das pessoas e introduzir o pensamento filosófico, buscando o verdadeiro significado das coisas. A palavra filosofia vem do grego e significa amizade pela sabedoria. Essa palavra foi inventada pelo filósofo Pitágoras. Filosofia é um modo de pensar, uma postura diante do mundo, encontrar a verdade por meio da razão. Uma prática de vida que procura pensar os acontecimentos além de sua pura aparência, um conjunto de ideias, conhecimentos e orientações de uma sociedade. Questiona, critica, coloca em dúvida, abre as portas, as possibilidades, faz compreender outros modos de conhecer a vida. Questiona as práticas políticas, científica, técnica, ética e cultural. A filosofia serve para construir o nosso senso crítico, ajuda a tomar decisões e aprofunda nossos conhecimentos. Na verdade, a filosofia está presente em nossa vida. Como tudo, ou quase tudo que está presente nela, tem uma função. Bruna, o que é filosofar? Filosofar é pensar, é sinônimo de saber viver. Filosofar é viver com sabedoria. É preciso filosofar, refletir atentamente e criticamente sobre as coisas que acontecem, buscando o verdadeiro significado das coisas. A filosofia tem seus porquês básicos. Um assunto que virou polêmica foi porque ensinar filosofia no ensino médio se essa questão não cai no vestibular. Joyce, eu queria saber a sua opinião sobre isso. É uma matéria ótima e interessante. E por meio dela, a gente pode se tornar um cidadão filosófico. E saber filosofar é o ato consciente de refletir e ir além do que acontece no nosso dia a dia, buscando realmente a verdade. Para completar o nosso debate, nossa repórter Janete está com alguns alunos para saber o que eles pensam. É contigo, Janete. Obrigada, Priscila. E agora irei entrevistar um aluno representante de cada turma do ensino médio. Primeiramente, irei entrevistar a aluna Maiara, representante do primeiro ano 1. Maiara, na sua opinião, para que serve estudar filosofia? A filosofia serve para desenvolver o nosso senso crítico, aprofundar os nossos conhecimentos e tomar decisões do nosso dia a dia. E o que é senso crítico? Senso crítico é você ter a opinião própria, não ir atrás da opinião dos outros. A gente tem que construir e ter uma opinião própria. E, na sua opinião, para que serve estudar filosofia? Para pensar, para, por exemplo, assim, fazer acontecer um fato, eu não vou atrás, eu tenho que ir atrás para procurar saber como é que foi. Quando aconteceu, como foi assim, então isso serve também para uma opinião para o dia a dia também. Para você, o que é filosofar? Filosofar é assim, viver bem, assim, saber é pensar no que eu vou fazer no dia a dia. Pensar 2 vezes antes de eu cometer um erro, alguma coisa assim. Muito obrigada, Nayara. E aqui do meu lado está o aluno Patrick, representante do primeiro ano 2. Patrick, na sua opinião, para que serve estudar filosofia? Filosofia serve para desenvolver nosso senso crítico, para as pessoas terem dúvida assim, das coisas, saber porquê, né? Não só escutar o que os outros falam e concordar também. E o que é senso crítico? Senso crítico é ter opinião própria, não só se uma pessoa diz que aquilo é verdade, tu acreditar, ter a tua opinião sobre algum fato ou acontecimento. Para você, o que é filosofar? Filosofar é pensar, ter estar desenvolvido para saber alguma coisa que aconteceu, sua opinião. Muito obrigada, Patrick. Este é o aluno Rondinel, representante do segundo ano. Rondinel, na sua opinião, para que serve estudar filosofia? A filosofia serve para nós obtermos um conhecimento, termos uma razão, termos sempre alguma coisa em mente para falar na hora que a pessoa vem te indagar. Se a pessoa perguntar, por exemplo, como surgiu o mundo, tem que ter uma resposta. A filosofia serve para isso, para te saber das coisas. E
E o que é senso crítico? Senso crítico é tu ter a resposta, saber mais ou menos como é que foi, assim, mais ou menos não ter certeza do que foi, o que aconteceu, deduzir. Para você, o que é filosofar? Filosofar é pensar na vida, é tu ter a tua opinião. Por exemplo, nas propagandas, políticos, principalmente políticos, tu saber, será que o político está falando a verdade? Será que ele vai poder cumprir o que está prometendo? Assim como nas propagandas, será que esse produto é bom mesmo? Obrigada, Rodinal. Para finalizar, iremos conversar com a aluna Elaine, representante do 3º ano. Elaine, na sua opinião, para que serve estudar filosofia? Bom, a filosofia serve para tomarmos uma postura diante do mundo, pois ela é uma prática que nos leva a pensar, duvidar, questionar. Ela abre novos horizontes e nos permite desenvolver um senso crítico. E o que é senso crítico? Senso crítico é termos uma opinião formada sobre alguma coisa. São fatos que julgamos e tiramos as nossas conclusões, sem deixar-se levar pela ideia do outro. Na sua opinião, o que é filosofar? Filosofar é saber viver, é pensar, é argumentar os temas da atualidade, os temas da filosofia, através de questionamentos e de um raciocínio lógico. Muito obrigada, Elaine. E agora é com você, Priscila. A presença do professor de filosofia, o Sr. Elisnaldo Adriano da Cunha, para nos esclarecer. Sr. Elisnaldo, os alunos estão tendo bons resultados com a filosofia? Sim, estão tendo. A filosofia é uma disciplina que começou muito cedo no colégio. Não faz muito tempo que começou essa disciplina. Então, os alunos estão começando, né? Eles não estavam acostumados com essa matéria. Até agora estão acostumados em matérias assim que conseguem estudar para vestibular, para passar em vestibular, para fazer uma faculdade. Então, já temos aí, vai fazer 5 anos, né, que temos filosofia. Esse ano temos duas disciplinas em cada série. Então, agora os alunos estão realmente entendendo o que é essa matéria, para que serve. Não é só uma questão de vestibular, e eu diria que estão gostando, e estão trabalhando bem, a começar pela equipe de vocês, a sala de vocês, que estão fazendo um bom trabalho. Sr. Elisnaldo, nessa sociedade que vivemos, filosofar é realmente preciso? Sim. Primeiro temos que entender o que é filosofar. Filosofar é realmente pensar, analisar o que acontece à nossa volta. Se a gente usa uma determinada roupa, pensar por que nós usamos. Se ouvimos uma determinada música, por que ouvimos? Né? Se as pessoas falam, um candidato fala de uma certa maneira, como vocês falaram já isso, o que eu estou falando e por quê? Então, filosofar é preciso para a gente ter certeza o que a gente fala, o que a gente faz. Normalmente a gente faz as coisas porque os outros fazem, a gente acredita porque os outros acreditam. Então a filosofar serve para isso, para a gente dar sentido à nossa vida. Porque para muita gente, as pessoas estão esperando morrer, espera o tempo passar. Não dá sentido, não tem sentido do que está fazendo isso. Então para isso serve filosofar. É importantíssimo a tarefa de filosofar. E é através dessa disciplina chamada filosofia que o estudante pode ter essa chance. Todas as matérias ensinam o aluno a pensar, mas a filosofia é assim específica e começa a interrogar, né? Quem sou eu? O que é a felicidade? Né? O que é o amor? O que é o ódio? A matemática, a história, não fala disso. Gostaria de agradecer o seu depoimento e agora a aluna Janete vai apresentar o resultado do nosso debate. A nossa turma realizou uma pesquisa com a seguinte pergunta: você gosta de filosofia? Entrevistamos 5 alunos de cada turma, no total de 30 alunos. A pesquisa, ou seja, a resposta foi boa. Cerca de 60% dos alunos responderam que gostam e 40% não gostam. Tenham uma boa noite, obrigada e até a próxima.